Bom dia. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. E foram sós num barco para um lugar deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe o coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Conta-nos Marcos, no capítulo 6 do seu Evangelho, que voltando Jesus à sua terra, Nazaré, encontra ali um povo afastado das coisas de Deus, desorientados e carentes da tutela de um guia espiritual e de uma crença renovada em Deus. Vendo a incredulidade daquela gente, o Mestre reúne seus apóstolos e, pela autoridade moral que possuíam, lhes outorga poderes para que, saindo em duplas, percorressem as aldeias vizinhas, curando, enfrentando dificuldades impostas por espíritos rebeldes que cruzassem seus caminhos, ensinando e divulgando a boa nova, ajudando-o no plantio da semente de sua doutrina. Retornando, reúnem-se eles com o Mestre, a fim de lhe relatarem como tudo havia transcorrido. Porém, vendo-os esgotados, pois iam de um lugar ao outro, muitas vezes sem ter boa acolhida e mesmo sem ter o que comer, Jesus chama-os para que se recolhessem, dizendo: Vinde vós aqui à parte. E foram sós num barco para um lugar deserto. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 31 e 32. Emmanuel escolhe esta passagem evangélica, nos oferecendo esta belíssima lição, a fim de refletirmos sobre a necessidade de darmos um tempo para estar a sós consigo mesmo. Quem de nós não necessita de quando em quando de um lugar deserto para o nosso recolhimento? Nossa luta é constante e árdua, não só na conquista do essencial para a nossa sobrevivência, mas também são as preocupações com a família, com a sua saúde e bem-estar, com o estudo dos filhos. Em nosso trabalho, cada vez mais somos estimulados a produzir, estamos em eterna competição. Temos que digerir incompreensões de toda sorte e ainda, somado às impressões externas que colhemos nos ambientes por onde passamos. Como exemplo, uma discussão no trânsito, depois de um dia exaustivo de trabalho, ou o desconforto nos coletivos superlotados, onde as pessoas atropelam umas às outras, enfim.
A somatória de todas estas questões acarreta uma sobrecarga emocional que nos angustia e nos leva à exaustão mental. Chega um momento que queremos colocar um basta nesse turbilhão que tanto nos atordoa, o que é natural. É quando necessitamos de um refúgio. Evidentemente, Jesus não se referia, ao falar com seus apóstolos, ao repouso do corpo, caso em que não necessitariam refugiar-se num lugar deserto. Ele lhes falava do refúgio interior. Jesus propunha aos seus discípulos a introspecção, o recolhimento dentro de si mesmo. A introspecção é o processo pelo qual prestamos atenção aos nossos próprios estados e atividades internas e que nos conduz a nos identificarmos com a maior de todas as fontes de poder do universo, que é Deus, manifestação onipresente em todas as suas criações. Interiorizar-nos através da oração, no recolhimento sereno e silencioso, nos permite observar quem somos, o que somos e o que realmente está acontecendo em nossas vidas. É como se nossa mente se abrisse à percepção, como se fosse iluminada naquele momento. Voltar-se para dentro de si mesmo não é a atitude comum na maioria dos seres humanos. Habitualmente ocupamos os nossos sentidos mais com as expressões externas do que com as realidades interiores. Nos satisfazemos com as aparências das coisas e não buscamos enxergar a realidade. O espírito de Hamed, no livro Um Modo de Entender, capítulo 11, nos ensina que cada um de nós é uma obra-prima de Deus, única e com características peculiares. Continua nos comparando a uma biblioteca infinita, onde cada um é um exemplar escrito por Deus, e que Ele espera de cada um de nós está gravado em nossa consciência. É o prefácio de cada livro. Portanto, quando desenvolvemos a habilidade de fazer a nossa mente silenciar, penetramos na nossa essência e escutamos a verdade que Deus reservou para cada uma de suas criaturas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo escreve: Não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando cultivamos esse reino espiritual, aprendemos que a felicidade não é determinada por eventos ou forças externas, mas no silêncio da alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Nossa alma necessita desses momentos de silêncio interior para reflexão e tomada de decisões. Porém, não basta o olhar introspectivo, é preciso vasculhar o universo interior, portando uma luz para iluminar o caminho. Essa luz é o Evangelho, o código de conduta moral e ética deixado por Jesus, a bússola que deve nos guiar nesta viagem ao mundo desconhecido de nós mesmos. Graças a Deus. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 168. Psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, seguida de nosso comentário. Excelente dia a todos, sempre na companhia de nosso Divino Mestre.